Após uma viagem à fronteira da Venezuela com o Brasil, uma equipe de especialistas em saúde da Universidade Johns Hopkins descobriu que a desnutrição continua crescendo agressivamente no país socialista. 80% dos domicílios venezuelanos estão com dificuldades para conseguir alimentos. Combinado com a desnutrição crônica, o relatório da Human Rights Watch também aponta para a escalada do colapso do sistema de saúde do país, controlado pela ditadura de Nicolás Maduro. O número de casos de tuberculose e malária está subindo exponencialmente, enquanto 87% dos pacientes com HIV agora não recebem os medicamentos necessários. O cardápio do cidadão da Venezuela não sai do feijão. As carnes são consumidas raramente e frutas e legumes são um verdadeiro deleite atualmente. Que situação que é que o chavismo acabou com a Venezuela, provocou por lá, né, professor? É um negócio inacreditável. Ontem mesmo eu estava vendo vídeos produzidos pelas Forças Armadas, especialmente pelo Exército na fronteira, ali na região, em Roraima, em Boa Vista também, na capital do estado. Situação grave. Uma oficial médica deu um depoimento muito bonito, até emocionada, ela até chorou, essa oficial do Exército, vindo uma família, fome, mas fome literalmente com fome, sem nada, há dias sem comer. E o desespero, e quando viram a comida, a alegria que quando finalmente puderam comer e tal. É uma situação terrível. E lembrar que o que aconteceu na Venezuela é uma tragédia anunciada. Isso já foi dito, olha, iria desde a época do Chaves, e piorou ainda mais na gestão Maduro e tal. Agora, tem alguém no Brasil que tem muita responsabilidade com os acontecimentos na Venezuela. Quem? O PT. E especialmente quem? O criminoso Lula. Não é imputar ao Lula, mas toda hora é o Lula, parece que é monocausal. Não é questão monocausal. Mas o PT e o criminoso Lula, além da criminosa Dilma e tal, tiveram participação nessa tragédia, apoiando, enviando bilhões e bilhões. Por exemplo, o governo venezuelano tem uma dívida fabulosa com o governo brasileiro, via BNDES, e não vai pagar. Pode tirar o cavalo da chuva tal. E a tragédia venezuelana continua. A estrutura de Estado está toda corrompida por corrupção, crime organizado, tráfico de armas e tráfico de drogas. Parte do governo é traficante de drogas, tem comprovação pelas autoridades norte-americanas, por uma série daqueles que estudam a questão, envolvendo inclusive o ex-presidente da Assembleia Nacional. Uma coisa terrível. E não tem saída. A situação na Venezuela é o seguinte: criou uma contradição entre o povo, que está famélico, né? Sem condições de se auto-organizar livremente, que a ditadura, quantos já não matou, os líderes oposicionistas presos e tal, e ainda as Forças Armadas Unidas, até quando não se sabe. A questão é como é que você vai rachar esse bloco e construir um líder anti-chavista? É difícil por quê? Porque quase todos os oficiais, se não todos, estão envolvidos com a corrupção, com o tráfico de drogas, tráfico de armas e tal, e com crimes cometidos contra presos políticos. Então a dificuldade, a situação, na América Latina é assim, quando você tem esse tipo de contradição, você tem de rachar as Forças Armadas. Mas que oficial você vai encontrar que não está sujo, não está maculado pelo chavismo? Essa é a questão. E aí, Zé Maria, e a expectativa aqui é para saber qual vai ser a postura do próximo governo em relação à Venezuela, né? A gente imagina que bastante crítica, né? E com bastante pressão sobre o Maduro, né? Antes de dizer que essa universidade Johns Hopkins é muito respeitada, é uma das primeiras do mundo a reforçar muito a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, e foi um trabalho realizado no local, né? Então é uma pesquisa, um trabalho respeitável. E acaba atestando cientificamente o que todo mundo já sabe, o que todo mundo já sentia. E me impressiona com o eufemismo, mesmo de estudos acadêmicos assim, falando em escassez de alimentos. Isso não é escassez de alimentos, isso é coisa terrível, é fome, que até a Bíblia coloca como uma palavra terrível, e quando a barriga ronca, a coisa fica muito complicada. Olha, professor e Vitor, eu considero já a Venezuela numa espécie de guerra civil. Não é exatamente uma guerra, porque o outro lado não está armado, tão armado como o Estado, né? E isso é que não configura claramente. Agora, o que vai acontecer, Vitor, já está programado. Haverá uma mudança de relação, né? A embaixada brasileira será fechada. O próprio presidente eleito Jair Bolsonaro me disse que
pelo que ele viu, não tem quase nada lá, porque o embaixador já foi chamado de volta pelo presidente Michel Temer, então tem muito pouco. O que pode acontecer é uma união dos países vizinhos para uma solução desta crise que parece sem fim. Não estou indicando que nenhuma solução armada, não é nada disso, mas que é preciso uma união dos vizinhos para estancar o que está acontecendo na Venezuela. Isso é preciso sim, viu? Eu acho que agora valeria a pena, esse vídeo que eu fiz referência há um minuto atrás, de uma oficial médica do Exército, lá em Roraima, né? Assim, e o testemunho que ela dá dessa terrível situação que está passando a população venezuelana. Acho que vale a pena a gente ver. Vamos ver, não sei se já está no ponto. Se já está, o André tem ali. Pode rodar, André. E ver a fome, eu acho que estão de perto, né? Assim, como pediatra principalmente, né? A gente sente muito mais pelas crianças, mas como indivíduo. Eu tive a oportunidade de uma família de indígenas que vieram caminhando, uma família, um casal que tinha 9 filhos. Eles saíram com os 9 daqui e voltaram com 3 crianças somente. 3 faleceram por sarampo e 3 porque não tinham realmente comida. E vieram, e chegaram aqui pedindo comida. Chegaram ali pra gente, a queixa era comida. E aí a gente conseguiu as quentinhas e acho que é a cena que vai mais, realmente vai ficar pra mim, assim. De ver um colega médico também levando a quentinha e as crianças circulavam ele, puxavam a roupa e batiam palma, felizes, assim. E os pais, né, mais contidos, mas as crianças. E aí nós trouxemos, enfim, até mais quentinhos do que a gente, por acaso foi enviado mais do que eu tinha pedido, porque eles são pequenos. Achei que não fossem conseguir comer. Pedimos 3, o refeitório mandou 6, e eles são indígenas, como eu disse, então eles têm um hábito diferente, né? Todos, imediatamente, os 3 sentaram no chão, abriram as quentinhas. É um vídeo mais longo, né? A íntegra depois fica disponível na internet, mas de fato emocionante, né? Ela própria se emociona, né, professor? É uma oficial da Força Aérea, e porque está presente, as Forças Armadas estão presentes ali na região e fazendo um belíssimo trabalho. E é incrível que é pouco divulgado, e não é só lá, mas estou falando lá porque é o caso em tela que nós estamos discutindo aqui, e é terrível, as pessoas fome, andando dias e dias, é uma verdadeira loucura, uma tragédia que está ocorrendo num país vizinho ao nosso, né? E que está todos os países de mãos atadas, esperando que aquilo se resolva. A grande questão vai ser resolver como aquilo, sozinhos os venezuelanos, sem uma intermediação internacional. Por isso que a tarefa hoje do nosso Itamaraty, da Casa de Rio Branco, frente às grandes tradições que o Brasil tem e tem no campo diplomático, né? E eu lembro do Barão, porque o Barão é o símbolo da diplomacia brasileira, da negociação diplomática, da ampliação do território brasileiro, da negociação pacífica, né? Basta lembrar o caso com a Argentina e o episódio de Santa Catarina, a questão de Palmas, lembrar o caso do Acre com a Bolívia, né? Entre outros casos que o Barão do Rio Branco teve na negociação de fronteiras e tal. O Itamaraty tem de seguir esse caminho junto com os outros países aqui da América do Sul, os que querem, os que abraçam essa causa civilizatória. A Bolívia, por exemplo, já deu a entender que não quer ficar junto. Hoje uma entrevista do vice-presidente da Bolívia deixou isso claro. Mas eu tenho certeza que os outros países aqui da América do Sul abraçam essa causa e é necessário resolver a situação venezuelana. Não adianta nada, nós estamos assistindo essa tragédia e a pergunta é, até quando?